Wellington Mall aqui, relatório da Glassnode da semana 49. Então a gente teve esse evento de desalavancagem aí da FTX, que ele foi está sendo considerado o maior evento de desalavancagem da história dos ativos digitais. A gente tem alguns indicadores que está mostrando, a gente vai olhar hoje, que esses indicadores eles dizem para nós que todo o capital que entrou em 2021 ele foi expulso do mercado agora após esse evento da FTX, tá? Então, essa semana a gente vai olhar, né, o quão forte realmente foi toda essa realização de prejuízo de todos os investidores para mensurar isso, tá? Por outro lado, a gente tem também alguns sinais de interessantes em referente ao uso da rede, né? Então, mas esses sinais eles estão com pouco volume. Então a gente precisa desse volume de dinheiro realmente para confirmar essa atividade on-chain, né? Lembrando que a atividade on-chain ela geralmente ela tende a andar junto com o preço. Então se os preços estão subindo, geralmente a gente tem um uso da rede maior, né? Então a gente teve esse aumento de uso na rede, mas o volume desse uso em dólares acaba não sendo tão alto, então por isso não confirma. E então a gente vai olhar isso essa semana para a gente tentar mapear mais ou menos como é que está essa estrutura atual do mercado após esse evento da FTX. O primeiro indicador dessa semana, ele é a realização de lucros de prejuízo, tá? Então a gente tem os seguintes pontos aqui, né? Esse evento da FTX, ele realmente bateu com o recorde diário de realização de prejuízo. A maior realização de prejuízo em um dia bateu justamente no dia do evento da FTX, tá? Mas quando a gente olha aqui, a gente vê que essa realização de prejuízo em vermelho, a gente vê que a realização de prejuízo lá do sell-off de junho, ela foi maior nas semanas do que a realização de prejuízo que a gente teve da FTX. Tá? Então, essa aqui é a semana que a gente teve do sell-off, ali a gente teve 2 semanas ali, em junho, a gente teve uma realização diária de prejuízo de mais ou menos 700 milhões de dólares por dia durante 2 semanas, reloginho ali, né? Nessa semana que a gente teve da FTX, a gente não teve essa constância durante 2 semanas. A gente teve ali 2, 3 dias de realização em massa e depois o mercado já se acalmou um pouco, né? Tanto que a gente até comentou nas semanas passadas que esse evento da FTX ele é muito mais grave do que o evento da Terra Luna, né? Então, quando a gente olha, o mercado em si não caiu tanto quanto caiu na Terra Luna e a gente tem essa realização de prejuízo aqui na semana que também mostra isso para nós, tá? Seguindo nessa questão de realização de lucro e de prejuízo, a gente entra aqui numa razão, né? Então, a gente está comparando a quantidade de realização de lucro e a quantidade de realização de prejuízo, e a gente tem essa razão, né? Então, a gente vê que a gente tem, hoje, a gente está com essa realização de prejuízo muito maior do que a realização de lucro. E ela está batendo numa região aqui que ela chega a ser 14 vezes maior do que a realização de lucro, né? Então, 14 vezes mais realização de prejuízo nesses últimos dias do que alguma realização de lucro. As outras vezes que a gente chegou a tocar nessa proporção de realização de prejuízo aqui, a gente teve nas mínimas aqui, né, do ciclo de 2018, muito próximo das mínimas do ciclo de 2015 e também aqui muito próximo das mínimas do ciclo de 2011, né? Então ele chama atenção realmente para nós aqui. Essa realização de prejuízo tá muito grande e tá mais um indicador mostrando para nós uma região de fundo de mercado. Wellington, E peraí, esse gráfico. Só para mim dar uma observação técnica. Rapaziada, vocês podem notar 14 vezes mais realização de prejuízo. Isso é muito parecido com um termômetro que nós usamos na análise fundamentalista nas ações, chamado de PL, que é o preço dividido pelo lucro. Acima de 14 é uma ótima venda. Por exemplo, hoje o Ibov está com PL de 4,6. Ou seja, ele está 4 vezes mais tendo prejuízo do que lucro. Você dividindo tudo. Qual que é o ápice? 16, 17. Na cripto é mais ou menos isso. E se a gente reparar essa linha vermelha que o Wellington até citou, eu vou usar até meu mouse aqui para colocar em cima. Vocês notam essa primeira aqui no ciclo de 2012? Esse fundo foi exatamente não, bem próximo do fundo de 12. Essa aqui de 15, exatamente bem próximo do fundo de 15. E a de 19, exatamente no fundo de 19.
Lembrando, o passado geralmente se projeta no futuro. Existe uma alta probabilidade de estarmos no fundo do BTC. Dando continuidade aqui, a gente vai entrar agora alguns mais dados on-chain, assim mesmo, tá? Então, o primeiro que a gente vai olhar essa semana, ele é em relação que a gente segue nessa questão de realização de lucro, mas a gente vai olhar o Realized Cap, tá? Que é o tamanho das realizações do mercado em dólares, né? Então, quando a gente tem esse indicador subindo, quer dizer que o mercado está cada vez realizando mais lucros, mais lucros e mais lucros. Então, ele chama atenção aqui para nós, é, que a gente, logo após o evento aqui do Japão não, da China, deles terem expulsado os mineradores da China, a gente teve aqui um certo platô e na sequência a gente voltou a iniciar uma alta e a gente vê que os investidores voltam a realizar lucro, né? Então a gente tem esse realized cap subindo. Depois da máxima histórica do ano passado, aqui a gente tem esse platô novamente, a gente fica estável até um tempo aqui, até que chega o evento da Terra Luna aqui, e a gente tem essas capitulações que a gente veio tendo três capitulações na sequência aqui. E esse Realized Cap, ele volta a cair. E ele chega em patamares hoje aqui, que são os mesmos patamares de maio de 2021, tá? Então, o que que ele chama atenção para nós aqui? E esse seu off, né, de maio que a gente teve do Terra Luna e depois agora, ele sugere essa proximidade dessa capitulação final que a gente tem, tá? Então essa capitulação que ela a gente está expurgando todo esse excesso de liquidez que entrou de 2021 para cá. Então ele chama a atenção que a gente tem, né, esse detox por completo aqui de todo esse excesso de liquidez, de toda essa especulação, toda essa alavancagem que entrou no mercado. Ele está mostrando para nós que a gente está muito próximo de ter terminado todos esses investidores do mercado terem saído, tá? Dando continuidade, né, e seguindo nessa questão do Realized Cap, então a gente vai comparar com os outros fundos de mercado que a gente teve e ver a quantidade o quão retraiu em percentual esse Realized Cap, tá? Então a gente tem aqui 2010, 2011, até 2010, 11, 2012, a gente teve uma saída de capital aqui de 24%, tá? Depois a gente tem 2014, 2015, a gente tem essa redução de capital aqui de 14%. Depois 2018, 2019, que é o ciclo que a gente gosta mais de comparar, é o ciclo mais correto para a gente comparar, porque o mercado, a estrutura que o mercado tem hoje é mais similar ao de 2018, aqui 2019, do que o 10, 11, 14, 15. A gente teve uma queda de 16,5 aqui, né, dessa capitalização realizada, tá? E agora a gente está com 17%. Então, esse é um ponto que a gente fala, né, que realmente essa dor financeira que a gente está enfrentando nesse bear market, ela é a maior de todos os tempos, né? E esse aqui é outro indicador que mostra isso para nós, né? Quando a gente compara isso em dólares, né, o tamanho que o mercado estava aqui no ano passado para agora, essa realização de em dólares ela é muito maior do que quando o mercado era lá em 2018 e 2019, né? Tanto que a gente voltou tudo isso e a gente está agora que a gente está próximo à máxima desse ciclo de 2020. Então isso mostra para nós que todo esse é outro indicador que mostra, né, justamente que todo esse dinheiro que entrou, né, então esse dinheiro que vem lá, 18 meses aí mais ou menos, 2021 ali, início de 2021 até agora, né? São aí 18 meses, mais ou menos. Todo esse dinheiro que realmente entrou, ele realmente já está com uma cara de que realmente foi expelido do mercado, tá?